Boa tarde a todos. Somos estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Sinésio Costa, de Jardim Santana, Bahia. E esse é o SESC Conecta, podcast que conecta nós, estudantes, ao mundo profissional. No quadro Construindo o Futuro, alinhando o componente curricular, projeto de vida, e orientado pela professora Jéssica, vamos conversar sobre temas ligados ao mercado de trabalho e contamos com a participação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Trazendo experiências, dicas e histórias para inspirar a gente a construir nosso próprio caminho. Neste episódio vamos conhecer um pouquinho sobre a área de ciências biológicas. Recebemos a nossa professora de biologia, atualmente secretária escolar Adaildes. Boas-vindas, Adaildes. Primeiramente, gostaríamos de agradecer por ter aceitado o nosso convite e ter vindo falar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Vamos começar aqui a apresentar os nossos ouvintes. Aqui é Breno e João Pedro, Célio Lohan, Fabrício, Luiz Gustavo Lessa, Luiz Gustavo Pereira e Márcio. Breno vai estar falando um pouquinho aqui as primeiras perguntas. Você queria passar alguma palavra, falar alguma coisa? Quero agradecer, a equipe por permitir que eu venha falar um pouco da área que eu atuei durante muito tempo. E dizer que vocês estão de parabéns pela iniciativa, que o protagonismo juvenil é muito importante na formação do estudante, porque ele irá para o mercado de trabalho e, com isso, ele vai necessitar de ser protagonista. Breno vai estar falando um pouquinho sobre a primeira pergunta. Eu vou começar com as perguntas. Primeiramente, eu gostaria de perguntar o que te levou a escolher a biologia como área de atuação. Se houve algum evento ou alguma experiência específica que inspirou essa escolha. Então, primeiro eu quero me apresentar, viu? Eu acho que vocês fizeram a pergunta antes, mas... Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Sou a professora Adaildes, ainda me considero professora, porque uma vez sendo, nunca mais a gente deixa de ser. Hoje estou aposentada, mas trabalhei aqui no SESC durante 30 anos de minha carreira profissional. Desses 30 anos, eu atuei com a primeira parte, os primeiros 15 anos, na área de formação profissional. Aqui tinha o curso de formação para o magistério, tinha o curso de... Mais tarde veio o curso normal em nível médio, que formava professores para dar aula na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental, que é o Fundamental 1. Então, o que aconteceu? Era um curso que era muito procurado, tudo, mas com a nova LDB, que é a 93, 94, de 96, mudou tudo. O curso profissionalizante ele só tinha condição de existir se tivesse todo um laboratório experimental. E a gente não tinha tanta escola assim, do ensino fundamental 1 para atender aquela demanda de estudantes. Então o curso acabou o curso. Eu que já tinha um curso de pedagogia, estava atuando dentro dessa área, como professora especializada. Aí fiquei sem área de atuação. E sem essa área de atuação me preocupou muito. Eu falei, puxa, agora voltei a ser leiga. E como é que eu ia atuar no ensino médio, que na época era chamado de formação geral? Como é que eu vou atuar nisso aqui sem ter uma graduação específica? Quando fui analisar, a área de ciências humanas estava toda com professor habilitado. Eu não tinha como pegar alguma coisa, fazer uma nova faculdade naquela área. A de linguagens também. Matemática também já estava preenchida. Só a de ciências da natureza que ainda não estava. Ciências da natureza, vocês sabem que engloba aí química, física e biologia. Aí eu falei, puxa, agora eu vou ter que encarar como leiga. Eu tenho que encarar como leiga essa nova área. Dessas três aí, qual é a que eu melhor vou me encaixar?
analisei, doía a cabeça, tudo. Então, eu acabei optando por biologia. Não que ela fosse mais fácil do que as demais. Não é que biologia, se a gente for analisar, é uma outra língua. Mas pelo fato de eu ter nascido em fazenda, ter crescido ali, lidar com animais, lidar muito com plantas, lidar com mata, não é? Mato, água, rio, aquilo ali tudo. Então eu falei, não, vai ser essa aqui. E assim me debrucei. Falei, ao invés de ficar chorando aí, arregaçar as mangas e seguir essa nova área. E aí segui os últimos 15 anos de minha formação, de minha carreira profissional, eu atuei com biologia. 3 anos após esse evento, surgiu aqui uma faculdade de ciências biológicas. Assim, essas semipresenciais. Como eu estava com um bebezinho de 3 meses, eu falei, eu vou ter que fazer essa, porque ciências biológicas presencial tinha em Caetité. No matutino, eu trabalhava aqui no matutino, no vespertino, eu não tinha como. E também com um bebê, eu não tinha como sair, amamentava. Aí eu falei, vou fazer essa mesmo. Prestei vestibular, fui aprovada e cursei, né, a Faculdade de Ciências e Tecnologias, que é a FTC. E durante 3 anos e meio eu fiz o curso, concluí, não é? Peguei o meu diploma e aí, feliz da vida, vim atuar, não é? Com as ciências biológicas aqui, já não mais como leiga. Então foi isso. Não é? Não quis optar por um bacharelado, porque a gente sabe que os cursos têm a parte de licenciatura e tem a parte do bacharelado. Como eu já era professora concursada da rede estadual, estava casada, estabilizada, não poderia sair, porque no campo do bacharelado, no nosso meio, é meio assim complicado para a questão de emprego. Não é atuar em laboratórios, não assim no laboratório como a gente vê aqui, são grandes laboratórios, né, que vão lidar com engenharia genética, com engenharia, com biossegurança, ou então em áreas, reserva florestal, zoológico, mas que era inacessível. Como eu já era concursada, eu falei, não, vou optar pela licenciatura mesmo. E estou aí, né? Eu atuei até 2019. 2020 me aposentei. Então ele não foi bem um sonho seu, uma coisa que você queria desde sempre, né? Foi uma coisa de você meio que se encaixar na sua profissão. Foi por acaso. Mas assim, por acaso, que depois eu me apaixonei. Eu vi que eu deveria ter feito antes. Gostava da pedagogia e tudo, mas eu vi que eu me despertei para aquela profissão. E se antes tivesse tido, talvez eu tivesse optado. Certo. Queria fazer outra pergunta. Como foi a sua formação na área de biologia? Não é como eu falei para você, não é? Foi uma faculdade semipresencial, teve a parte teórica que eu achei muito boa, professores muito bons, todos eles eram doutores, não é? Em termos de qualificação muito boa, porém a parte prática deixou muito a desejar. No meu ver, que eu gosto de ser rigorosa, então os experimentos não foram aquilo, não é? A parte prática não foi aquilo que eu esperava. Tanto é que depois eu tive que correr muito atrás, investir muito financeiramente para conseguir atingir o que eu pretendia. E sobre sua rotina, como é um dia típico de trabalho para você? Quais são as principais atividades que você realiza diariamente? Pois é, no tempo que eu dava aula, e hoje eu acredito que para os colegas também ainda seja assim, a gente fazia o plano anual, no início do ano, ali na semana pedagógica, faz o plano anual. Aquele plano anual é dividido em planos de unidade, né? Antes eram 4 unidades, depois passou a ser 3 unidades. Dividir aquilo ali com tudo que a gente pretendia trabalhar ao longo do ano. Aí depois que a gente fazia isso tudo, quando iniciava o ano letivo, a gente ia partir para o semanal. Então eu não falo assim de um plano diário, era o semanal. Que no horário de AC, que são as atividades complementares, eu iniciava o planejamento e sempre concluía aos finais de semana, que é o horário que eu tinha tempo, ou então à noite. Aí concluía tudo aquilo ali, chegava na segunda-feira e já sabia o que eu ia trabalhar ao longo da semana. Normalmente ali se organizava os conteúdos com aula expositiva, com
sequência didática, que às vezes levava 2, 3 aulas, ou até mais aulas, atividade em grupo. Também vinha a questão das oficinas experimentais, que aqui nunca teve laboratório, mas eu sempre gostei de usar o que a gente tem em mãos. Você tem que tirar uma carta da manga. Aqui eu usava muito a área externa da escola. Tá vendo? Então a área externa da escola servia para trabalhar para a gente contextualizar muitos conteúdos. Às vezes saía com os meninos, ia à escola família agrícola. Então, onde era acessível, eu procurava, porque eu não consigo conceber o ensino, principalmente de biologia, desconectar a teoria da prática. Não existe como o aluno conseguir assimilar, acomodar esse conteúdo, aprender de fato, se ele não exercitar na prática. Então, era basicamente isso. Aí partia para a questão da avaliação, sempre naquele tripé. Planejar, executar, avaliar e reformular. Que às vezes uma avaliação não dava certo, já vi uma outra coisa. Não é? Seminário, sempre aquilo que o aluno fosse protagonista, em que ele pudesse falar, que ele pudesse sair da passividade, não é, que o ensino tradicional colocava. Então, sempre trazia ele para aquilo ali. Ok? Certo. Eu vou passar aqui agora para João Pedro fazer umas perguntas também. Vou perguntar à senhora aqui que além de ser professora, que outras possibilidades existem para quem quer seguir nessa vida, nessa área? Além de, você pode, no caso aí, o bacharel, né? Seu bacharel. Além da licenciatura, tem um bacharelado. Aí esse profissional, ele pode atuar em laboratórios, não é? Como eu coloquei, com trabalho de biossegurança, terapias gênicas, terapia de célula-tronco, questão de também transgênicos, não é? Pode trabalhar em reservas florestais, pode trabalhar em zoológicos, em fazendas, uma série de ambientes. Vários tipos. Vários tipos. Eu também queria perguntar à senhora como você vê o futuro da biologia como profissão e existem áreas emergentes que você acredita que crescerão nos próximos anos? Veja bem, a biologia é uma área bem próspera, não é? A biologia, nesse século XXI, ela vai ser o que a física foi no final do século XVIII e do século XIX, não é? Ela vai ter a mesma importância. Então, ela pode... Por que ela é importante? Porque você pode atuar numa série de campos, não é? Eu aqui listei alguns, não é? Como na questão da saúde, da biotecnologia, com a descoberta de novos fármacos, não é? A biologia que está dentro dessa questão, né? Para a cura de doenças que até então incuráveis, como é o caso do câncer. Não é? A própria AIDS, que hoje é uma doença crônica, né? Graças a novos fármacos que foram feitos, que antes, na época que surgiu, era uma sentença de morte, não é? Então, com esses avanços, hoje se tornou uma doença crônica, o câncer caminha para isso também. No desenvolvimento de terapias gênicas, que são as terapias com células-troncos, para recuperar órgãos vitais, como é o caso de alguém que está com o coração, não é? Com algum problema, não é? Com chagas, essas coisas, então já caminha para uma cura para aquilo ali, né? Consertar a musculatura do coração, para a pessoa, não é? Se curar mesmo. Doenças que não tinha caso para resolver, hoje em dia já está resolvendo. Exato. No desenvolvimento de terapias gênicas, né? A questão de mutações. Tem também no campo da agricultura e dos alimentos, né, as plantas geneticamente modificadas para enfrentar o quê? As mudanças climáticas. A gente vê aí que como abastecer o mundo de alimentos, da segurança alimentar, um mundo que tem, não é, mais de 8 bilhões de pessoas, com tantas secas, tantas catástrofes, não é? Então já se pensa o quê? Fazer sementes, né, modificar sementes para produzir em menos tempo, com pouca água, suportar secas, enchentes. Também no cultivo de carnes em laboratório, não é? Para evitar até a pecuária intensiva. Na biotecnologia agrícola, usar micro-organismos na fertilização dos solos,
para evitar o uso de agrotóxicos. Na agricultura vertical urbana, né? Hoje a gente sempre vê os documentários, usa-se galpões dentro de capitais, não é? Ou megacidades, não é? Ali uso com uso de luz artificial. Tudo isso é a biologia no século XXI. No meio ambiente, sustentabilidade, que é a aplicação da biorremediação. Por exemplo, um rio como o Tietê, ele tem como ser despoluído, né? Utilizando micro-organismos, não é? Solos que estão contaminados aí pelos agrotóxicos ainda da década de 80, que usou, coisa que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ficou no solo da Alemanha durante muito tempo. Isso foi aplicado aqui também. Então, a biorremediação utiliza o quê? Micróbios, plantas que vão tirar aquilo do solo, retirar aquilo do solo e descontaminar. Olha a biologia aí, não é, atuando dentro do planeta. Na conservação da biodiversidade pela inteligência artificial, né, espécies que estão em extinção, aí já criando mecanismos para poder não deixar entrar em extinção, como entrou o mamute, tantas outras, não é? Que meu pai conta que aqui na região tinha muita imã na época que ele era criança, eu contava, que hoje ele é falecido. Hoje eu não conheço as emas assim ao vivo em cores. Por quê? Porque entrou em extinção. Também na ciência e tecnologia, ela vai envolver, né? A gente sabe que hoje um profissional bem qualificado ele vai ter muito espaço. Inclusive tem um fato que eu gostaria de contar para vocês. Tem uma menina que estudou aqui no Sinésio Corsi, eu não sei se em 2008, uma menina estudiosa mesmo. Aí com essas oportunidades que o governo dá de estudar, através do Enem, ela passou em biotecnologia na UFBA. Com dificuldades ela foi, enfrentou, fez biotecnologia. De repente ela concluiu, fez um projeto aí, com mestrado, conseguiu em BH. Foi para lá e sempre paralelamente estudando inglês. Desse mestrado ela lá conseguiu o doutorado. Desse doutorado ela passou por uma seleção para fazer a pesquisa de doutorado dela em Harvard. E hoje ela está em Harvard. Eu acredito até que ela terminou fazendo sobre doença de Chagas. Quer dizer, ela voltando de lá com um currículo desse, ela pode muito bem estar na Fiocruz, no Instituto Butantan e outros que tem por aí. Ou talvez até ficar por lá mesmo. Tomara que ela volte, né? Não é? Para o Brasil merece os bons profissionais, já que ela é daqui. E quanto às áreas emergentes, eu penso que terão maior potencial essas que estão voltadas para a tecnologia, não é, gente? Não é? Investir bem. Agora, fazer o bom uso da tecnologia, que é coisa que a gente não está vendo o estudante, especialmente do ensino médio. Só o mau uso da tecnologia. Faz o mau uso. O que é o mau uso? É pegar e usar, por exemplo, a inteligência artificial para copiar. A gente tem que produzir. O nosso cérebro é uma musculatura. É como a musculatura do corpo. Como é que você desenvolve a musculatura do corpo? Eu entrei aqui e ouvi alguém falar, ainda vou à academia desenvolver a musculatura. Lá para turbinar a nossa massa cinzenta, é estudo, é pesquisa, é produção. Você tem que produzir, tá vendo? Até fadigar. Aquilo ali você não sabe o quanto vai auxiliar os neurônios da pessoa a crescer. Se a pessoa pega pronto, faz, é muito engano o professor. Eu digo a mim, engana. Ele engana o professor e ele mesmo. Pois é, mas engana o professor pela questão da nota. Porque eu sou de uma geração, da geração X, que eu sou migrante digital. Eu não tenho um domínio da tecnologia que vocês têm. Aí o que vai acontecer? Pode muito bem me enganar, porque a inteligência artificial dá tudo mastigado, prontinho. E aí resolve, puxa, esse menino fez um bom trabalho. E aí? Ele está se auto-iludindo. Não é se auto-sabotando, falou a palavra correta. Verdade. Pois é, então é isso, minha gente. Certinho. Então eu vou passar aqui ao meu colega Célio para continuar as perguntas. Você pode compartilhar algum projeto ou pesquisa específica na qual tenha trabalhado e que tenha sido particularmente significativa para você? Meu amigo, olha, pense numa professora que desenvolveu projetos juntamente com os alunos nessa escola. Hoje eu fico feliz quando encontro meus ex-alunos. Outro dia eu vou entrando aqui, uma mãe, quando me viu, que bom, você vai ser professora do meu filho. Aí eu fiz para ela, que pena, eu não vou ser. Aí ela me contando que na época da pandemia, que às vezes para entrar na universidade, né, os meninos da Ciências Biológicas de Caetité, aí o professor estava tendo uma live e o professor perguntando o que foi que inspirou, querendo saber se realmente é vocação, né?
a procurar a faculdade, prestar vestibular para a Faculdade de Ciências Biológicas. Disse que os 6 que iam fazer, citaram meu nome. Né? Eu fiquei muito feliz, essa mãe que me falou, fiquei muito feliz que eu fui assim, servir de inspiração para muita gente, porque eu sempre trabalhei com muita paixão nessa área. Então, veja bem, eu desenvolvi muitos projetos aqui, uns curtos, né, muito focados na questão da conservação da natureza. Não é que eu acho que é um tema assim, que deve ser o pilar do nosso trabalho, o centro mesmo do nosso trabalho, porque é dela que a gente está dependendo, não só nós, como todas as espécies. Então, fiz com conservação da natureza, fiz com alimentação saudável, fiz com a questão de drogas, né, das drogas, né, a título de prevenção, né, prevenção das drogas, também da prevenção da gravidez na adolescência, métodos anticoncepcionais. Então, tinha uma participação assim, maciça sobre a fisiologia humana. Agora, o que assim, me chamou mais atenção, talvez tenha sido o projeto de maior duração do Colégio Estadual Sinésio Costa. Foi o projeto da horta escolar, que não é esse que a gente está vendo aí. Esse, hoje, o governo investe dinheiro às turras, né, nas escolas. É dinheiro que assim, não acaba mais, mas naquele tempo não. Gente, eu quero fazer tal projeto. Para você conseguir um regador era difícil. Imagine você montar uma estrutura todinha para a horta. E olha que eu tinha muito apoio do antigo diretor daqui. Ele sempre apoiava esse trabalho por projetos. E como foi que eu comecei? Primeiro, fui um estudante de pós-graduação do IFBA, que foi, por sinal, aluno nosso aqui. Ele fez uma graduação, aí ele estava fazendo essa especialização, e me procurou, querendo desenvolver um projeto que para a conclusão do trabalho dele. Eu fiquei muito feliz, porque às vezes era difícil de encontrar parceiros para poder desenvolver projetos. Aí o que aconteceu? Ele me procurou e eu topei. Então a gente vai enfrentar muitos desafios. Como conseguir todo o aparato? Aí logo procurei a direção, ele me deu o apoio que pôde dar. E o restante, eu e os alunos também, que a gente, nas salas que eu trabalhava, eu fui divulgando, nós conseguimos no comércio, também com políticos, né? Infelizmente a gente tinha que ir atrás, então conseguimos caixa d'água, regadores, estrutura para sombrite, madeira, tudo isso para a gente pegar e montar. Ali onde é o restaurante estudantil, nós fizemos o quê? Nós pegamos e mandamos limpar. Aí depois que limpou, aí a gente começou a montar. Começamos por 3 hortas e não é? Mas o que era mais interessante, por que foi cativante? Porque tudo era feito pelo aluno. Não tinha nada, porque hoje você ainda vê um funcionário, vai lá, faz uma coisa, outra. Então, os alunos vinham no turno oposto. Alunos da zona rural, que já lidavam com isso em suas comunidades, através das associações, vinham no turno oposto. Eu custeava lanche do meu bolso, porque não tinha merenda como tem hoje, não. Tudo era difícil. Então comprava, mandava fazer os sanduíches para eles se alimentarem. E a gente montou isso tudo. Não é? Fazia campanha com os alunos, todo mundo vai trazer uma garrafa PET. Enchemos de água, fizemos horta com garrafa PET, bambu, horta com sobra de blocos que tinha aqui na escola. E só sei que ao final, esse projeto a gente durou uns 2 anos e meio, de 2015 até meados de 2017. Foi por conta da crise hídrica que a gente teve que finalizar. Vocês se lembram, acredito que vocês se lembram, né? Daquela crise hídrica. Aí a gente teve que encerrar. Até que os meninos sempre conversavam com os colegas, cada turma que eu trabalhava, aí eu tinha o dia dessa turma molhar, o dia da outra. Eles molhavam de manhã, os da tarde molhavam à tarde. Aos finais de semana tinha os vigilantes, sempre eu dava uma gratificação para eles molharem para mim. E com isso eu enriqueci a merenda, e muita gente aprendeu a meter a mão na terra, a ter atitudes sustentáveis, a gostar de cultivar o alimento saudável, que era tudo, a molha, a limpeza da horta,
o plantio, tudo era o aluno que executava. E tudo assim, nesse modelo agroecológico. Então aquilo foi para a vida, a gente pedia para eles divulgarem no bairro, onde eles moravam, fazer em casa, não é? E assim, muita gente aprendeu a gostar. Foi tanto sucesso, gente, que fez, que a gente mandou esse projeto para Brasília, não é? E para um congresso internacional de agroecologia, e ele foi contemplado. Aí eu não pude ir no dia, o meu parceiro foi e apresentou esse projeto lá em Brasília, no congresso internacional. Então, para mim, foi o mais relevante. Quais habilidades ou competências você considera essenciais para ter sucesso nessa área de atuação? Veja bem, saber combinar as habilidades técnicas com a capacidade científica, não é? E também a questão pessoal, né? Interpessoal. Você precisa ter amplo conhecimento dos conteúdos, não é? A gente tem, por isso que uma boa faculdade é primordial, fazer uma boa faculdade, aproveitar todos os leques que a faculdade oferece, para ter amplo conhecimento, né? E a capacidade científica é saber lidar com o laboratório, né? Ou até mesmo cobrar, lutar para que tenha um laboratório, não é? Saber fazer a coleta de dados, análise, experimentação, publicação, também saber lidar com softwares, lidar com a tecnologia, a microscopia, não é? Então tudo isso o profissional precisa saber. Também saber usar a escrita e a comunicação científica, não é? Trabalhar de forma interdisciplinar, não é? Tem que saber trabalhar em equipe, não tem por onde. Uma outra coisa importante também é conhecer a ética científica, não é? As leis de biossegurança. Por exemplo, essa semana eu estava vendo noticiário, no Brasil proibiu experimentação de animais em testes oftalmológicos, para produtos de estética. Quer dizer, se alguém usar, já está ferindo a lei. Muitos já não usavam pela questão da crueldade com os animais, né? Então, conhecer as leis de biossegurança, ter toda a ética científica, também uma comunicação clara, o professor, principalmente, ele tem de saber explicar conceitos complexos numa linguagem acessível. Tá vendo? Às vezes o aluno fica naquela linguagem, o aluno não entende. Aí mostrar, chama isso, mas é isso, aquilo, até o aluno entender. Vários públicos, se é numa área de bacharelado, também tem que ter esse mesmo critério, não é? Também precisa ter a curiosidade científica, paciência, tá vendo? Organização, persistência e adaptabilidade, não é? Igual chegou agora. Outro dia eu estava vendo aqui um equipamento que na época era meu sonho de consumo. Aquele equipamento que dá uma projeção 3D, é como se a gente, quando vê, como se estivesse percorrendo no interior do corpo humano, se estivesse dentro de uma floresta. Gente, aquilo é extraordinário. Na minha época tinha só uma TV pendrive, aquelas TVs azuis, eu vivia com a coluna doendo. Era um data show de um lado, que eu comprei meu data show, porque aqui na escola tinha um só. Era o notebook do outro, chegava e armar aquilo tudo para projetar. Era muito difícil. E hoje tem tudo e a gente ouve ainda tanta reclamação, puxa, o aluno não quer. Isso é triste demais. Então, essas habilidades, tanto o profissional licenciado quanto o bacharel tem que ter, né? Espírito científico, isso aí, de fato, ser um eterno estudioso. Porque assim, é uma ciência dinâmica, ela está mudando constantemente. Ok? Quais eram os principais desafios que você enfrentou no seu trabalho quando dava aulas? Como lidou com esses desafios? Veja bem, os principais desafios que eu enfrentei foi tanto na questão do ensino-aprendizagem, na estrutura escolar, como eu já citei aqui, também no campo pessoal. Então, esses desafios, no campo da aprendizagem, para mim o pior era o desinteresse do aluno por ciências. Porque ele não queria, era obrigado a ficar ali, ele atrapalhava os que gostavam. Tá vendo? Aquilo ali, a questão do planejar, do executar, não me era cansativo. Mas você lidar com disciplina em salas cheias, porque hoje a gente tem 40 alunos. Naquele tempo tinha 60.
Eu já dei aula naquele prédio ali com 60 alunos. Eu tinha de vir de blusa preta, porque o quadro, a parte de baixo do quadro, era lampado na roupa do professor. Não é? Então, o desinteresse era o que eu achava pior. E hoje, pelo que eu ouço dos colegas, ainda continua. Apesar de toda essa mudança, essas melhorias, a gente ainda vê essa questão do desinteresse. Também a questão do ritmo de aprendizagem do aluno. Há um ritmo diferenciado e a gente tem de criar várias estratégias. Tá vendo? De uma sala para outra, no mesmo turno, você tem que criar. De um turno para outro, é gritante. Não é? Você, por exemplo, a forma que você trabalha aqui pela manhã, você não tem como trabalhar à noite. Então tem de ser tudo diferenciado. E você com uma carga horária imensa, turma demais, é complicado. No campo da estrutura escolar, como eu falei para vocês, a falta de laboratórios equipados, porque tinha que ter, talvez isso até despertasse o gosto pelas ciências, não é? Também a qualificação do professor, não é? A escola também teria que investir nisso para a gente estar atualizando nessa parte prática. A indisciplina, o desrespeito, que ainda não é controlado, não é? Volta e meia está perdendo tempo com isso, não é? O abandono intelectual de muito aluno, tem pai, mãe que joga e deixa. Então a gente tem que enfrentar esses desafios também, que é desgastante. O excesso de burocracia que hoje tem com esses sistemas, o professor tem que lançar nota, pensa que não, o sistema buga, lá vai ele fazer tudo de novo. A gente vê que as pessoas ficam desnorteadas. E no campo pessoal, é essa exigência de constante avaliação. Você tem que estar, volta e meia, você tem que estar fazendo cursos para você se atualizar. Porque ela é dinâmica, ela está mudando constantemente, né? Eu vou passar para Fabrício para continuar com algumas perguntas. Ok. Boa tarde, vou fazer Boa algumas tarde. perguntas. O que você mais gosta em sua profissão? Tem algum movimento da sua trajetória que você acha especialmente gratificante? Só um minutinho aqui. Você quer aceitar água, quer alguma coisa? Não, obrigada. Então, o que eu mais gosto na minha profissão é essa capacidade que ela tem, que a gente tem de contextualizar os conteúdos. Eu me lembro que eu tive uma turma que só tinha rapazes. Era uma turma pequena, mas era uma turma dificílima das aulas, todo mundo reclamava. E eu sempre encarava como desafio, gente, o que eu vou fazer para chamar a atenção desses meninos? Os meninos assim, sem limites. Aí eu falei, eu vou dar aula no pátio. Aí saía, porque eu sempre tive um foco muito grande pela questão de plantas, também é um serviço que eu aprecio demais, onde eu vou, eu tenho que estar lidando com elas. Aí eu saía para o pátio ali, uma cerca viva, ia apresentar por que ela parou de crescer por aqui, começou a crescer pelas laterais. De repente você sai ali, está uma palmeira com um cacho de coco e um monte de abelhas ali fazendo a polinização. Aí mostrando para eles ao vivo em cores, mandava trazia um monte de fruta de casa, ia partir com eles para mostrar, não é? Pegava esse microscópio, folhas de planta, para a gente tentar ver o que podia captar, tudo sempre na base do improviso. Mas, de certa forma, eu ainda conseguia assim, um certo respeito. Não, quando eu falei, nossa, chamar a atenção deles e despertar, de certa forma, aquilo ali. E as turmas que eram mais focadas, né, eles adoravam. Não é? Adoravam. Então, porque normalmente o aluno não gosta da parte de botânica, né? O rei de plantar. Então, eles têm que é muito nome, é muita coisa. E quando você mostra ali ao vivo, em cores, como é que ocorre, ela se torna mais atrativa. Então, essa capacidade de contextualizar os conteúdos, não é você sai, tá uma montanha, você vai ali, você vê formigas, tá vendo? Trabalhando em parceria com plantas, um fungo. Então, ali você consegue puxar tudo para os conteúdos que você trabalha. Então, é o que eu mais gosto na biologia. Vou fazer mais uma pergunta. Pois não. O que mais mudou na educação de quando você ensinava para a de hoje? Mudou muita coisa, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 2 anos afastada e depois recebi o convite para assumir a secretaria.
Eu cheguei a ficar encantada com a escola, não é? Esses aparatos, né? Naquela época era só a prova, como a avaliação externa, era só o Enem, hoje tem SAB, SAEB, todo plural, todo dia vocês estão fazendo avaliação, esses equipamentos novos, né? Muito recurso. Então, muita coisa, assim, mudou. Mas também teve coisa que parece que piorou. A gente vê mais adolescentes, assim, ansiosos, não é? Assim, perdido o foco. Houve um tempo que a gente não tinha nada, praticamente, e o interesse era maior. Então, teve muita coisa boa, mas teve esse lado que foi, assim, que eu achei que não foi tão bom. Né? Apesar de ainda ter muito aluno que se tirar o chapéu, viu, gente? Aqui no SESC mesmo tem aluno que fala, meu Deus do céu, tá? Tem hora que coloca muitos das faculdades no bolso. Por quê? Porque ainda leva muito a sério os estudos, e a gente tem que levar a sério mesmo. Não é? É o que a gente tem, tá vendo? É a esperança que nós temos de melhorar, não é? De não ficar naquilo que a gente não é, sempre foi, de alçar voos maiores, é através da educação. A gente tem que levar muito a sério. Não sei se é porque eu sempre levei para mim, não é? E graças a Deus, assim, quando eu olho, eu sou uma pessoa que eu conheço 15 países, tá vendo? E tudo eu fui graças a meu emprego aqui, não é? Conheço muita coisa, já conheci ecossistemas, por exemplo, da Europa, da África, da América do Norte, não é? Aquilo que a gente estudava em história, geografia, Palácio de Versalhes, não é? A Tower Point, não é? Lá em Londres, isso aí tudo eu conheci, os Alpes suíços, não é? Então eu tive essa oportunidade de conhecer o Saara, não é? E ainda ainda tenho muitos sonhos, porque cada um faz uma opção. Se o que eu ganho, eu quero comprar carro, eu quero comprar apartamento, não foi meu sonho é viver experiências. E principalmente conhecer muito da biologia dentro desses, não é? Dessas viagens que eu faço, não é? Por exemplo, nunca vi um país consumir tanto plástico como o Brasil e os Estados Unidos. É muita sacola plástica, não é? Você chega no México, que é um país que nem é tão falado, você não vê isso. Não é? Você não vê material descartável, copo descartável, prato descartável, você não vê nada disso, sacola plástica. Lá todo mundo leva a sua sacola definitiva para comprar. Então eu assim, fiquei encantada. Um país que respira cultura, é um país que respeita os conhecimentos tradicionais, os povos tradicionais, não é? Então, a gente fica encantado de poder estabelecer esse paralelo. E foi dentro da minha profissão que eu consegui isso, não é? Eu acho assim, para mim, eu me sinto como uma vencedora. Eu saí daqui, com toda a gratidão do mundo. Não agradeço a Deus todos os dias por fazer parte da educação, acredito na educação, não é? Sempre falei dela com muita paixão, apesar das dificuldades e dos obstáculos. Vou estar dirigindo a fala para Luiz Gustavo. O que mais mudou na educação quando você ensinava para hoje? Não foi a pergunta que eu fiz, não? Não, peraí. Na sua opinião, qual é o impacto da biologia na sociedade atual? Eu acho que essa pergunta já foi feita, não? Foi não? Espera aí, da biologia já foi feita, sim. Não. Então, ela exerce um impacto muito grande, né, no mundo atual. Por que ela exerce? Porque ela ajuda a compreender a vida em suas diferentes esferas, tá vendo? E aí, esse conhecimento, ele pode ser aplicado em várias áreas que vão afetar a sociedade, que vão afetar a saúde, que vão afetar o planeta, não é? Então, por exemplo, a conservação da biodiversidade, isso é uma coisa que está muito em voga. Como eu falei para vocês, muitos animais entraram em extinção, ainda estão na lista de extinção, mas a biologia tem uma preponderância de garantir a conservação das espécies, porque sabe que isso é essencial. De qualquer reino, a questão das mudanças climáticas, olha as catástrofes que a gente está vendo aí, gente, não é? Eu fico impressionado como é que esses governos ainda agem com negacionismo, né? Como é o caso do governo dos Estados Unidos, pelo negacionismo,
tirou não é, os Estados Unidos do Acordo de Paris, está vendo tudo acabando, inclusive lá, está vendo? E ele não tá, faz vistas grossas, o capital sempre em primeiro plano. Vem a questão da biotecnologia, não é, que afeta também, como eu já citei aqui, não é, a questão de alimentos, na questão das terapias. Vem a questão da gestão dos recursos ambientais. A gente sabe que não pode mais gastar como se gastava antigamente. Antes achava que tudo era infinito, e a gente sabe que os recursos são finitos. Não é que a água que está no planeta é a mesma desde que o planeta foi formado. E essa água não vai acabar nunca, mas ela vai se poluir. E quem vai beber água poluída? Quem é que vai comer dinheiro, né? A criação de vacinas e terapias, né, como nós já falamos, o melhoramento genético, tanto na agricultura e na pecuária, para adaptar essas mudanças que o planeta está enfrentando e essa superpopulação. Também na questão das energias limpas, entre tantas outras coisas, ela está influenciando. Como você se mantém atualizado em relação às novas descobertas e inovações na área de biologia? Então, ao longo de minha carreira, eu fiz várias especializações, tanto na área de pedagogia, enquanto eu atuava, e depois na de biologia, mais na de biologia. Por quê? Porque quando eu fiz pedagogia, só tinha os cursos longe, só 2% da população tinha acesso ao ensino superior, gente. 2%. E era com sangue, a gente que era de classe popular, era com sangue, suor e lágrima, tinha que viajar todos os dias, trabalhar aqui o dia todo para estudar à noite, carro quebrava, pegava carona com o caminhoneiro, era assim uma dificuldade. Só que quando, nos últimos 15 anos, se tornou mais acessível, os cursos vieram para mais próximo, não é? Veio a internet, ela se popularizou. Então eu fiz 3 especializações na área de biologia, né, ao longo desses 15 anos. Fiz na questão da metodologia do ensino médio, fiz também na questão de gestão ambiental e recursos hídricos. Isso foram especializações mais longas, uma presencial, 2 eu fiz virtuais. Também fiz vários cursos de curta duração, não é? Virtuais, outros eu fiz assim, eram oferecidos pela Secretaria da Educação, presenciais, e também a curiosidade, né, gente? Documentários, eu sempre gostei de me informar, revistas científicas, a internet. Então, tudo que eu estava vendo, eu estava procurando me atualizar, não é? Então é isso. E hoje, acredito que ainda está melhor, que ainda tem aí a inteligência artificial, quem fizer bom uso, vai agregar muito. Passar para meu colega mais. Eu queria te perguntar, qual conselho você daria para quem está querendo ingressar ou só ingressar nessa área da biologia? Boa pergunta, né? Então, que conselho eu daria para quem deseja, não é, se interessar? Primeira coisa, gente, é estudar, ser um eterno estudante, né? E procurar trabalhar de forma transdisciplinar. Não pode descartar a química, a física, a biologia. Procurar desenvolver projetos, né, junto com os professores dessas áreas. Estudar constantemente, não desassociar a teoria da prática, não se apegar só à teoria, partir para a prática também. Não é porque é dessa forma aí que ele vai conseguir alçar voos mais altos. Então, com isso, eu vou passar a palavra de novo para a Luciana. Como o Maisson já fez a pergunta para você, a gente queria agradecer por essa participação, agradecer pelo conselho, pelas falas, né, de vida, que é sobre a sua trajetória, experiência. E eu queria perguntar, assim, se ao longo da sua carreira houve muitas dificuldades em quesito em questão financeira, em questão também de seus pais apoiarem ou não a sua profissão, nas suas escolhas, algo assim. Há muitas dificuldades, gente, financeira, inclusive. Quando eu estudei a UNEB, eu só vivia no vermelho. Eu ainda pude estudar porque eu era solteira,
Na época, a gente aqui ganhava muito mal. Eram aqueles, a gente fala, tinha o governo aqui na Bahia que não priorizava a educação. Não pagava muito mal. Hoje não é que a gente ganhe bem hoje, mas é infinitamente melhor que a gente ganhava. Então, imagine, para custear a passagem de ônibus todos os dias. Mototáxi eu descartava, lá tudo era na aviação Canela Limitada mesmo. Caminhava muito, não é? Então, eu recebia apoio assim, minha mãe fazia marmita para eu levar, meu pai me entregava na porta da escola todos os dias para eu não perder o ônibus. E no curso de biologia, a dificuldade foi porque eu estava já casada, com filho pequeno, não é? Trabalhava 40 horas aqui, então assim, foi muito tumultuado. Muito obrigado. Agora, eu ainda gostaria de deixar minha mensagem final. Posso? Pode, com Pois certeza. é, gente. Então é isso aí. É dizer que teoria sem prática, nem são falas minhas, são falas do grande mestre Paulo Freire. Teoria sem prática, prática sem teoria, não dá certo. Tá vendo? Ele falava assim, ó, prática sem teoria é ativismo, é ação impensada. Teoria sem prática é blá blá blá, ninguém dá bola. Então, é unir, casar, fazer o casamento da teoria com a prática, ser esse eterno estudante, não é? Procurar agregar novos conhecimentos, estar se atualizando sempre e eleger um tema para ser lema dentro da sua proposta de trabalho. No meu caso, como a gente vê sempre que a Mãe Terra está clamando por cuidados, que a Mãe Terra, a gente está vendo aí que todas as espécies correndo o risco de entrar em extinção, porque o planeta, ao longo da história da Terra, ele já acabou 5 vezes, foram 5 cataclismos. E a gente não está imune a viver um outro cataclismo, não. A Terra, ela se regenera, basta 1 milhão de anos. E aí, será que a gente vai estar aqui para contar a história? Não é melhor a gente fazer alguma coisa? Então, aquela questão, gente, dos R's, eu acho importantíssima. Não é? Os 5 R's, não é? O repensar antes de consumir, isso aí a gente tem que passar para os nossos alunos. Tá vendo? Recusar. A gente vê que a TV, o mundo capitalista, aparece uma coisa ali que você vê, puxa, como é que eu vivi até hoje sem isso? Parece que você vai morrer se você não consumir aquilo. Então, aprender a recusar, reduzir, o menos tem que ser sempre mais. Tá vendo? Ao repensar o consumo de um produto, é você pensar, eu vou comprar esse celular, o que eu vou fazer com ele quando eu não quiser mais, quando eu pensei. Você tem que pensar sobre isso. Não é essa calça, essa blusa, tudo que a gente comprar. Tá vendo? Antes de comprar, pensar, puxa, eu tenho aquela peça, então para que comprar? Isso é que é o repensar. É reduzir, não é? Essa questão de reduzir é ver o que é que você já tem, montar um guarda-roupa inteligente. Se eu tenho só 2 pés, para que eu quero 20 pares de sapatos? Não é? Então é pensar nesse sentido, reutilizar, transformar uma roupa em outra, customizar e reciclar, não é, gente? Quando não puder. Outro dia eu visitei a casa da professora Venilza e eu fiquei encantada. Tinha 2 poltronas lindíssimas. E ela foi contar a história das poltronas, de uma cristaleira também. Dessas poltronas, ela me mostrou a foto do antes. Ela andando por aí, viu jogada no lixo as carcaças. Ela olhou, pegou, trouxe, passou para alguém reconstruiu aquilo tudo, pintou, colocou estofado. Aquilo que estava no lixo virou uma peça finíssima. Tinha uma cristaleira que, se ela fosse vender aquilo ali, por ser madeira pura, ela me perguntou, adivinha quantos anos tem essa madeira? Eu falei, não sei, pensei assim uns 10 anos, 100 anos. Agora imagine, 100 anos. Aí ela foi me contar a história, que alguém que já faleceu, usou aquele guarda-roupa a vida toda, doou para a família dela. Ela usou durante o período que ela esteve na casa do pai. Só que quebrou pela idade. E ao quebrar, outro dia ela falou, puxa, aquela madeira, foi lá, viu, estava tudo jogadinho no canto do quintal. Ela pegou e trouxe, mandou lixar, pintar, colocou vidro, fez uma cristaleira belíssima. Eu parabenizei. E a gente vê que há tantas possibilidades. Então, além dos 5 R's, eu ainda acrescentei um, que são grifos meus, que é o reverberar. O que é isso?
é você divulgar isso onde quer que esteja. Olha eu divulgando aqui, tá vendo? Onde você estiver, não é seja ecochato mesmo, não importa, a gente precisa salvar esse planeta. Tem um país aí, não é, que acho que vai ser o primeiro que vai conseguir cumprir a questão do crédito de carbono, que é a Costa Rica. É o local que tem o povo mais feliz do mundo, porque lá eles vivem de turismo e todo mundo preserva. Eu não conheço, não tive ainda o prazer de conhecer a Costa Rica. Tá vendo? Conheci o Panamá, mas não conhecia, ainda pretendo ir lá. Então, todo mundo trabalha em prol disso, só que não se ouve falar no mundo. Por quê? Porque está contra o capital. Não é que lá não seja capitalista, vai contra esses interesses do capital. Não é? E que seja também, né, um profissional, além de atuante, a biologia, eu digo, ela costuma fazer com que o profissional seja feliz. Para mim, é um dos profissionais, dos seres humanos mais felizes do mundo, o biólogo por vocação. Né? Eu, nas minhas andanças, eu visitei o arquipélago de Fernando de Noronha. Sempre tive curiosidade de conhecer a vida marinha, como é que é lá no fundo do mar, né? A gente sabe que o fundo do mar tem a região fótica, né? Que ela vai desde 1 metro até 200, 400 metros, é onde há incidência de luz solar. E lá entrei no grupo do ICMBio e a gente foi fazer esse mergulho. Né? Entramos em um barco muito bem preservado, tudo aquilo ali, porque o ICMBio está lá dentro. Lá só entra um grupo, não pode entrar muita gente, por conta dos impactos. Quando chegou num dado ponto lá do Oceano Atlântico, ele parou e nós descemos. Aí colocamos o equipamento, eu fui me orientar, porque até então eu não tinha feito o mergulho. Aí a gente desceu. A gente desceu até chegar ao fundo. Tinha o quê? Uns 14, 15 metros. Lá ele orientou a linguagem que tinha. E aquilo eu fiquei encantada, né? Porque a vida ali é muito bonita. E de repente passou, eu não sei se foi uma tartaruga gigante ou se foi uma lampreia, e passou e eu vi que ele ficou assim diferente. E os outros também que estavam, tinham 15 mergulhadores ali. Não é? E a gente observando um tubarão que estava mais distante. Observando ele lá quietinho no canto dele. A gente foi até certo ponto observando. Aí quando nós emergimos, que chegamos até o barco, depois de um certo ponto, gente, mas eles estavam numa euforia por conta dessa lampreia que passou, ou foi essa tartaruga que passou, que parece que eles tinham conseguido, foi um baú de tesouro, né? Quer dizer, para eles, foi ali que eu parei, observei, falei, coisa simples da natureza, né? Que faz aquelas pessoas terem tanta vivacidade. E assim é o biólogo por vocação. Ele se alegra com um ipê em flor, ele se alegra com a imensidão de uma montanha, com a floresta, não é? Com borboletas, com os animais, com a vida em si. Então é isso. Não é? As ciências biológicas nos proporcionam isso. Ok? Não, você fala na questão do... Não, eles vão até certo ponto. Porque tem tubarões que são de espécies mansas. Tem uns que são pequenos e são ferozes. Por exemplo, um arrancou o braço de um rapaz. Mas não foi nesse período que eu fui, não. Deu no noticiário. Mas é porque as pessoas não conhecem. Você tem que estar com os guias. Que é quem conhece ali, para você saber o que fazer ali. É igual me fala lá na Austrália, eu não conheço lá, mas sempre vejo documentários de vida selvagem. Ali dentro você tem que andar com guia, porque tem muito perigo. Por exemplo, lá em Fernando de Noronha, tem planta que pode te fazer ficar cego. Não é? Então você tem que estar com guia. Você não pode. Eu fui, sempre a gente faz com consciência. Não é? Mas belíssimo. Então, sejam biólogos, aproveite a vida de vocês com experiências. As experiências é o que mais nos enriquece. Não é? De fazer essas comparações entre o que você vê no país, o que tem de bom no nosso, o que tem de bom em outros, e daí por diante, tá certo? Agradeço imensamente o convite, viu? Peço desculpa porque eu falo demais. Não. Professor, você não chama professor para conversar, não, porque professor conversa, viu? Mas agradeço imensamente e parabenizo a iniciativa, né, da professora e de vocês também de fazerem o podcast. Né? Então é isso, em nome de todos os meus colegas, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. E vamos estar encerrando por aqui. Pois não.